Olá. A recente tragédia numa escola em Realengo, no Rio de Janeiro, deve provocar uma série de debates e discussões de projetos aqui no Congresso. Uma dessas discussões na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o senador Marcelo Crivella deve apresentar um pedido para uma audiência pública. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. A notícia impactou toda a sociedade brasileira. Nunca antes nós tínhamos uma memória de uma invasão a uma escola onde crianças estavam sendo atingidas conscientemente por um matador, né? Como é que o senhor recebe isso e como é que o Congresso pode entrar nessa discussão da segurança nas escolas agora? Eu acho que o Congresso tem todo o dever de acompanhar esses fatos inusitados, essas contingências dos processos da nossa evolução, e criar os dispositivos legais, jurídicos, para nós nos precavermos disso. Você falou bem, segurança na escola. Eu acho que esse agora é um tema muito importante na pauta do Congresso Nacional. Há muitas perguntas que nós precisamos responder. Por que não tinha vigia naquela escola? Por que o acesso foi tão facilitado? Por que ele tinha arma? Como é que ele conseguiu tanta munição? Como ele conseguiu tanto tempo para agir sem que fosse rechaçado? E até treinamento para... equipamento operar essa arma. Para municiar a arma, né? Porque um revólver tem 6 tiros, e ele gastava 6 tiros e rapidamente municiava com mais 6 tiros. Essas coisas todas eu acho que nós vamos ter que nos debruçar no Senado, na Câmara, para poder dar solução, encaminhamento a essas questões. Acho que um primeiro passo é nós fazermos uma audiência pública, analisarmos o fato em si e dali tirarmos as lições para que ele não se repita mais. Em escolas nos Estados Unidos, onde infelizmente esse tipo de tragédia já aconteceu outras vezes, há hoje toda uma preocupação, até detectores de metais na entrada das escolas. O senhor mencionou segurança, a gente sabe que a estrutura física da educação brasileira ainda é muito precária. Se numa escola ou outra no Rio de Janeiro ainda talvez isso seja possível, para o país como um todo é praticamente impossível pensar numa qualificação da segurança sem pensar até numa qualificação de infraestrutura da escola. O que fazer nesse meio tempo enquanto a cultura brasileira é assomada com um fenômeno como esse, senador? Olha, antigamente a gente olhava para as escolas e ficava preocupado com o conteúdo, com a formação. Agora nós estamos preocupados com a segurança dos nossos alunos, para eles não morrerem na escola. Você lembra muito bem que o Constituinte determinou recursos estaduais e municipais e federais, 27% para estados e municípios aplicarem na educação e 18,5% para o governo federal. Agora, isso tudo depois sofreu um grande baque, porque o presidente Fernando Henrique fez a desvinculação dos recursos da União, a DRU. Até 2004, até a posse do presidente Lula, os investimentos na educação eram pequenos. Hoje estamos com cerca de 4% do PIB, o ideal seria 7% do PIB. Esses investimentos agora deverão contemplar também essa coisa, quer dizer, nós precisamos ter segurança física, nós precisamos ter alarmes, quer dizer, quando houver um pânico na escola, nós não podemos esperar um policial chegar 1 hora depois. É preciso ter um botão de pânico, é preciso soar uma sirene para que as pessoas possam vir para ali, uma patrulhinha, o socorro seja mais breve. E de novo a gente entra infelizmente, nesse setor em que o país sabe se organizar pouco para fenômenos de tragédia, né? Sejam elas naturais ou como essa de violência. O Brasil nunca enfrentou uma guerra dentro do seu território. A única guerra que nós tivemos foi contra o Paraguai, mas foi uma guerra que durou 5 anos, já no passado longínquo, 1865 a 1870. Outros países que vivem em guerra ou que já viveram episódios de guerra, eu sei que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial até de maneira heróica com os nossos pracinhas, mas isso foi no Teatro de Operações da Itália. Agora, países que já foram invadidos ou que estão constantemente em guerra têm muito mais percepção da sua segurança do que nós temos. Agora, eu acho que é preciso repensar. Quer dizer, essas crianças, por exemplo, do Tasso da Silveira, qual é o psicólogo que vai cuidar dessas crianças? Quem vai conversar com os pais dessas crianças? Vai haver um trauma nessa escola, com os professores, com os funcionários, com todos. Não é só isso, quer dizer, como é que vai ficar a avaliação desses meninos e meninas, agora nesse período letivo, estudando sobre um trauma, sobre lembranças, sobre o sangue, sobre o signo do assassinato, do crime. Essas coisas, quer dizer, e fora o nosso aparelho físico, de que maneira nós vamos preservar nossas crianças. Isso tudo tem que ser debatido, eu acho que chegou o momento, até porque o que pauta
o Congresso não são discussões filosóficas. Isso aqui não é uma casa para a gente ficar discutindo os principismos do nosso mundo jurídico, para acompanhar as evoluções da nossa sociedade e as tragédias que ela enfrenta.